Estamos de volta com o programa Remanescentes. É o momento de nós darmos continuidade ao tema proposto que começou nesse mês, que passou de outubro, acerca da história da Igreja e da Reforma Protestante. Já tivemos 3 aulas a respeito do assunto e hoje vamos dar continuidade ao mesmo assunto, partindo ali dos pré-reformadores. Falamos a você que havia 5 elementos controladores que a Igreja romana estava dominando. Mas a partir do período da Renascença, que vai começar ali no norte da Itália, Deus começa a usar os elementos externos para fragilizar a falsa Igreja romana e assim já preparar o caminho para uma reforma protestante que vai culminar no dia 31 de outubro de 1517. Mas hoje, nessa 4ª aula a respeito da reforma protestante, nós precisamos voltar sobre os pré-reformadores que existiram antes de Martinho Lutero, porque eles foram instrumentos de Deus em seu tempo e também fizeram uma obra maravilhosa nas mãos de Deus em favor do Evangelho. Irmã Jéssica, e aí nós precisamos voltar lá no século XII, porque no século XII nós temos o grupo chamado os valdenses. Poucas pessoas talvez saibam a respeito dos valdenses e a obra que eles fizeram lá em Lyon, na França. Mas antes nós temos participações ali, irmã Jéssica. A irmã Ercília Morel, ela escrevendo glória a Deus, porque ela se tornou uma serva do Senhor Jesus, a respeito do testemunho da irmã Joyce de Novo Hamburgo. E ela escreve glória a Deus por essa alma que se fez uma serva do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Joyce lá de Novo Hamburgo. Lindo testemunho, irmã Ercília Morel. E como nós sabemos que a senhora é uma mulher de oração, pedimos que também a senhora nos ajude para que a família da irmã Joyce esteja em oração e que seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo sobre a vida e a família da irmã Joyce, que está ouvindo o programa Remanescentes na linda cidade de Novo Hamburgo. Então, falando a respeito dos valdenses, podemos considerá-los, irmã Jéssica, como pré-reformadores dentro do século XII. É dentro ainda daquele período de trevas espirituais que o programa Remanescentes explicou, que começa ali do século V até o século XV, naquela terrível união entre a Igreja e o Império Romano, na oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ali no século VII, precisamente no ano 607 depois de Cristo, nós temos a institucionalização do papado romano e, consequentemente, na fundação da Igreja Católica Romana. Temos então um tempo sombrio sobre a verdadeira igreja que estava fora dos cultos pagãos, desta falsa igreja que era um arremedo de evangelho, e sendo assim, as perseguições continuavam, o verdadeiro povo de Deus estava recluso, escondido em catacumbas, em vales, andavam como forasteiros, verdadeiros peregrinos, e eles eram colocados à mercê da morte. Eles não tinham o Estado e a proteção do mesmo sobre as suas vidas e suas famílias. Assim era o contexto daqueles 1000 anos de trevas espirituais que assolavam a igreja. Representava que não havia mais esperança.
porque Roma havia entrado na religião, o culto agora estava contaminado, a adoração estava corrompida, a pregação estava divorciada do evangelho, os cargos eclesiásticos eram agora cargos políticos, tanto o Império Romano quanto a Igreja Romana trabalhavam para os seus próprios interesses. O evangelho não era mais a prioridade. Mesmo assim, havia remanescentes na história que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na mensagem do Senhor Jesus Cristo. E aí nós entramos no século XII para tratar da história de fé e coragem do grupo de irmãos chamados valdenses. E a história dos valdenses, ela é fascinante e inspiradora. É um exemplo de devoção das Escrituras e de perseverança que serve de inspiração para os cristãos de todas as eras. Por suas origens distantes, no século XII, os valdenses são comumente chamados de a mais antiga entre as igrejas evangélicas. Tudo começa quando Pedro Valdo, que nasceu em 1140 depois de Cristo, e ele vai viver até 1220 depois de Cristo. Então ele viveu exatamente 80 anos, irmã Jéssica. A história conta que Pedro Valdo era um próspero comerciante da cidade de Lyon, na França. Esse homem resolve abandonar seus negócios e doar todos os seus bens aos pobres, pastor Leonardo. Inspirado na passagem neotestamentária que narra o diálogo entre Jesus e o jovem rico, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 30. É uma das passagens mais impressionantes. O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que é necessário para ele se tornar um filho de Deus. Aí o Senhor Jesus, que era extremamente sincero em todas as suas retóricas, olha para ele e diz: olha, pega tudo que é teu, vende e dá aos pobres. Essa foi a mensagem de Jesus. E aquele jovem rico ficou muito triste. Mas o Pedro Valdo, ao ler Mateus 19, 16 e 30, entendeu de outra forma. Ele entendeu que os tesouros que deverão ser ajuntados não são tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, mas deverão ser tesouros no céu. Na continuidade, nós vamos entender que Pedro Valdo foi um reformador em uma era pré-reforma protestante. Com a ajuda de dois eruditos de seu tempo, os sacerdotes Bernardo Hidros e Estevão de Ança, Pedro Valdo traduziu os evangelhos e diversas outras passagens das Escrituras do latim à língua do povo. O latim era a língua acadêmica do clero romano. O povo comum de qualquer nação naquele mundo antigo tinha acesso às Escrituras. Mas Pedro Valdo, juntamente com esses dois sacerdotes, tiveram, de bom grado, a vontade e a disposição de traduzir para a língua do povo comum, ali naquele contexto onde estava Pedro Valdo e os demais seguidores dele, em Lyon, na França. E assim, irmã Jéssica, em tempos em que o ensino da Bíblia era uma prática restrita ao clero, Valdo saía pelas ruas pregando o Evangelho, com as cópias das Escrituras traduzidas em suas mãos. Valdo validava seus ensinamentos, mostrando ao povo que aquilo que pregava estava fundamentado na própria Bíblia. Rapidamente, um grupo de discípulos se formou, a princípio sendo conhecidos como os pobres de Lyon, ou os pobres de espírito. Após a morte de Pedro Valdo em 1220, seus seguidores passaram a ser conhecidos
como os valdenses, em homenagem ao nome de Valdo. Os valdenses clamavam por uma volta à simplicidade e à santidade, características da igreja neotestamentária. Então eles queriam fazer um retorno àquele modelo original que o Senhor Jesus fundou em Jerusalém e que a igreja foi estabelecida em Atos dos Apóstolos, na simplicidade e na humildade do Senhor. A princípio, eles não eram inimigos da igreja romana, diga-se de passagem, mas formavam pequenos grupos dentro da igreja para aqueles que desejavam conhecer as Escrituras mais a fundo e caminhar segundo os passos de Jesus e dos apóstolos. Havia diversos desses movimentos dentro do catolicismo medieval. Apesar de se identificarem como membros da Igreja Católica, os valdenses viam o poder e a riqueza da igreja de sua época como algo mundano e corrupto. Eles também entendiam que o comiciamento, a obra do ministério, não se dava mediante a ordenação clerical, dentro de um contexto institucional, mas mediante a unção e os dons do Espírito Santo, irmã Jéssica. Para os valdenses, o sacerdócio e a obra do ministério estavam abertos a qualquer cristão. Tanto homens como mulheres tinham a responsabilidade de pregar, batizar e distribuir a ceia do Senhor. Veja que a mentalidade dos valdenses estava acima do seu tempo. Os valdenses desenvolveram a consciência profética que distinguia a comunidade dos santos, a Igreja Universal, da instituição católica romana, comprometida com os poderes deste mundo. Pedro Valdo e seus seguidores criam que a palavra de Deus e seu espírito eram ministrados por meio da igreja formal, mas não exclusivamente dentro dela. Os valdenses realizavam estudos bíblicos em suas casas e tinham seus próprios líderes itinerantes que os instruíam e ouviam suas confissões. Eles eram enviados de 2 em 2, munidos com as escrituras na língua do povo, por toda a França e também Alemanha, Polônia e a antiga Boêmia, na Áustria e Hungria. Uma prática pela restauração do cristianismo puro e simples, que confrontava a riqueza, o poder e as superstições da igreja de sua época. Veja como é importante ressaltar esse ponto aqui, irmã Jéssica. Eles traziam um apelo pela restauração do cristianismo puro e simples. Então é o retorno ao evangelho bíblico. Ao mesmo tempo confrontavam a riqueza, o poder e as superstições da igreja de sua época, que era a igreja romana, que estava envolvida de luxúria. E isso era algo herdado da filosofia dos gregos, que acreditava que o ter era maior do que o ser. Então as coisas eram maior do que a capacidade do comportamento cristão. E assim, os valdenses estavam chamando o povo a um retorno imediato, abandonar o paganismo, o misticismo, o sincretismo dentro do culto pagão da igreja romana e, ao mesmo tempo, voltar às raízes, às bases da essência do verdadeiro evangelho que a igreja romana havia abandonado. Como resultado, milhares de pessoas experimentaram um renovo espiritual e firmaram uma aliança com o Cristo vivo, em um período de apostasia e morte espiritual. Então, aquele movimento de reforma dos valdenses no século XII também foi um movimento de avivamento genuíno, à luz das Escrituras. Porque houve conversão de almas, arrependimento de pecados, pessoas reconhecendo suas falhas e se voltando à verdade da Bíblia e reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Exatamente como a irmã Joyce lá em Novo Hamburgo, irmã Jéssica, abandonou as práticas malignas,
reconheceu, iluminada pelo Espírito Santo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o seu Senhor e Salvador, o seu único, para a glória de Deus. Os valdenses nunca pregaram a ruptura com a Igreja Romana, somente a sua reforma. Mas por se apropriarem de tarefas que não lhe pertenciam, como por exemplo, pregar o Evangelho sem o consentimento dos bispos e denunciarem a luxúria e a corrupção do clero, o Sínodo de Verona, que aconteceu em 1184, que foi justamente um movimento da Igreja Romana que serviu para acusar os valdenses formalmente de se rebelarem contra as autoridades eclesiásticas. Então os sínodos também era como se fossem assembleias de bispos católicos, onde eles entendiam que se aquele grupo estivesse contra as determinações legais que a Igreja Romana havia estabelecido, eles eram taxados de rebelde, consequentemente excomungados, e em vários casos eram lançados à morte. Mas vejamos, irmã Jéssica, que os valdenses foram anatemizados, podemos dizer assim. É um termo técnico dentro da teologia que seria como se fossem excomungados. Então eles foram excomungados pela Igreja Romana, tornando-se alvos de inúmeras campanhas de extermínio. Aí a Igreja Romana usa a Inquisição, que era um processo de matança contra aqueles que a Igreja Romana consideravam como rebeldes. E aí eu te pergunto, no que os valdenses eram rebeldes se eles estavam voltando ao verdadeiro Evangelho? Os verdadeiros rebeldes da história era exatamente a Igreja Apostólica Romana daquela época. Mas eles foram colocados a extermínio, sendo a maior delas o infame massacre de 1655, aí já é século XVII, onde mais de 1.700 valdenses foram mortos pela Inquisição. E aí era o pior tipo de morte que acontecia na Inquisição Romana. Como dito, o surgimento de movimentos como os valdenses não era algo incomum no século XII, mas a perseverança é a característica que os distingue. Eles foram perseverantes em acreditar que eles estavam certos, e na verdade eles estavam certos em retornar à verdade. Mesmo sob a intensa perseguição que sofreram nas mãos da Inquisição e de monarcas tiranos, por meio de seu compromisso com Cristo e sua palavra, eles sobreviveram 4 séculos e levaram a tocha do Evangelho do século XII até a Reforma Protestante do século XVI, quando finalmente se mesclaram aos movimentos de reforma na Suíça. E que movimento foi esse? Foi o movimento que quem inaugurou na Suíça o movimento de reforma que o Lutero inicia na Alemanha foi o reformador suíço Ulrico Zwinglio, que deu guarida para os valdenses que começaram esse processo de reforma lá no século XII. Que história linda é essa! Os valdenses são um dos únicos movimentos de reforma da era medieval a existirem até os dias de hoje. Então, aonde eles estão, irmã Jéssica? Ainda eles estão lá na Itália. E existem 2 igrejas dos valdenses aqui no Brasil. Uma está aqui em Santa Catarina e outra está no interior de São Paulo. E eles vivem exatamente as mesmas práticas e regras de fé dos valdenses do século XII. Então eles são a continuidade do que aconteceu lá no século XII, através do comerciante Pedro Valdo, que depois vai dar sequência aos valdenses, que serão os seguidores de Pedro Valdo. E vale destacar aqui um testemunho que é muito lindo. Quando aconteceu a perseguição por parte da Igreja Romana aos valdenses, quando eles foram taxados e excomungados, porque a ideia dos valdenses não era se desligar da Igreja Católica.
E essa foi a mesma ideia dos reformadores que vieram após os valdenses. O John Wycliffe também não queria, de forma alguma, se desligar da Igreja Católica. Tampouco o Jan Hus, lá na Boêmia, e tampouco o Martinho Lutero. A ideia deles era fazer uma reforma interna e institucional, onde as autoridades clericais reconhecessem que algumas coisas precisavam ser reformadas, para que a igreja voltasse a ser uma igreja bíblica e saudável. Mas o que aconteceu? A obstinação pelo poder e a tirania da igreja romana do século XII vai perseguir os valdenses. E diz a história que, a mando do Papa na época, é mandado queimar as Bíblias traduzidas de Pedro Valdo para o povo comum, todas foram queimadas. Os livros a respeito da igreja também foram queimados, que contava ali testemunhos desde o século II, do século III, que fortalecia a fé dos valdenses, tudo foi queimado. Aí o Pedro Valdo teve uma ideia maravilhosa, somente obra do Espírito Santo, pastor Leonardo. Pedro Valdo chegou nas famílias e disse o seguinte: olha, eles vão queimar as nossas Bíblias, vão queimar os nossos livros, vão queimar a nossa história. Mas tem algo que eles não podem queimar. A Bíblia que estará guardada no nosso coração e na nossa mente. Vamos então memorizar a Bíblia. O que ele fez? Fez que cada família memorizasse textos longos das Escrituras. Quando em algum momento depois eles se reunissem, essas famílias iam recitar aquilo que memorizaram e eles novamente iriam escrever a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Isso é obra sobrenatural, obra do Espírito Santo. Diz a história que estas famílias valdenses se refugiaram pelos vales, andaram como andarilhos fugitivos, porque a igreja romana queria matá-los. Mas não era tempo ainda deles se entregarem. Eles tinham que cumprir a missão. Eles se reúnem anos mais tarde, e se reúnem de novo, e aí essas famílias começaram a recitar os textos bíblicos que elas haviam memorizado. Aí eu te pergunto, irmã Jéssica, se isso não é obra do Espírito Santo, é o quê? Praticamente diz a história que toda a Bíblia ficou memorizada entre os valdenses e eles novamente a traduziram para a língua do povo comum. Imagina, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. Ainda não tinha separação de versículos ali e nem de capítulos. Nós já explicamos isso na primeira aula aqui sobre a Reforma Protestante, onde somente em 1257 que vai acontecer a divisão de capítulos, e depois em 1557 que vai acontecer ali a divisão por versículos, e a primeira Bíblia de estudo da história que tem já divisão de capítulos e versículos é em 1560, que é a primeira Bíblia de estudo de Genebra, que nós trouxemos aqui na Rádio Semear, essa Bíblia que data de 1560. Então os valdenses são um testemunho vivo do que aconteceu no século XII, já era o resgate pelo evangelho que ocorreu ali no século XII. Mesmo assim, ainda permanecia a predominância católica dentro daquele contexto ali da Idade Média. Mas nós explicamos na aula passada que houve o período da Renascença, que é tudo dentro daquele mesmo contexto, onde Deus tira alguns elementos, podemos assim dizer, que faziam parte do controle da Igreja Romana. E foi um meio que Deus usou externamente para fragilizar o poder e o domínio. Então Deus arrancou primeiro o poder da economia da Igreja Romana. Depois, Deus usa as artes e retira o poder que estava das artes sobre o controle da Igreja Romana. Em terceiro, o poder da ciência. Então era a Igreja Romana que dizia: isso é ciência e isso não é ciência.
aí é tirado esse poder da ciência. Nós explicamos todo esse contexto aqui, que você pode assistir no canal no YouTube Jean Carlos Pregação. Esse G de Gideão e I de Irmão, lá está todas as aulas gratuitas disponíveis para você. O quarto poder controlador da igreja que foi retirado dela foi a política. E por último, a religião. Foram os 5 elementos que Deus usou para que começasse já um movimento de reforma que culminaria no dia 31 de outubro de 1517, irmã Jéssica. Então, você está entendendo esse contexto? Nós temos então os valdenses, no século XII, já como um movimento de reforma. Então eles podem ser considerados como pré-reformadores, e eles são anterior ao Martinho Lutero. Nós podemos ver que, na verdade, ao longo esses 3 estudos que foram colocados aqui, a verdade é que a Igreja Católica Romana, ela era uma tirana. Ela fazia de acordo com a vontade própria dela e tirava o poder do povo. A liberdade de expressão do povo era um falso evangelho que era lançado, e as pessoas tinham que acatar. Se não acatassem, seriam colocados à beira da morte como uma recompensa por não fazerem aquilo que a igreja estava ali propondo, correto? Então, quando a gente olha na história, a gente viu o quão necessário que foi essa reforma que Martinho Lutero fez para a evolução da própria igreja. Pode continuar, irmão Jean. Verdade, irmã Jéssica. Tudo isso foi um movimento que Deus fez. A Igreja Católica Romana, que era uma igreja fundada dentro de um apelo imperial romano, e depois, ali já pelo século VIII, século IX, já começam as rupturas entre o Império Romano e a Igreja Romana, ambas se degladiando pelo poder controlador. E, na sequência dos séculos, serão os bispos que terão maior poder do que os próprios imperadores, porque o Império Romano vai se desfacelar. Ele depois vai ter duas cidades que se tornariam representantes do Império, em Constantinopla, que foi uma cidade fundada lá por Constantino, e continuava ainda em Roma, uma no Ocidente e outra no Oriente. Só que ao mesmo tempo que ela vai se dividindo, a Igreja Romana, através do Papa e dos papas que vinham na sucessão, eles iam cada vez mais enriquecendo, eles vinham cada vez mais acumulando fortunas, e eles tinham um poder. E o poder que os papas tinham era até mesmo de destituir reis e se impor contra as posições dos próprios imperadores romanos. E aí depois ali já mais a seguir vai acontecer definitivamente na história o término do Império Romano como um império dominador, e quem na verdade vai tomar a cena e vai ser o protagonista do poder naquele tempo antigo é a própria Igreja Católica Romana, na pessoa do Papa e também de todos os seus subordinados. Então o Papa era o bispo universal da igreja, assim ele era chamado. Então o Papa tomou o lugar do Senhor Jesus. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus, dentro da teologia, que pode ser considerado o bispo universal da igreja. Mas o Papa arrogou para si essa prerrogativa. E isso nós já explicamos também. Então a igreja romana, ela estava fortemente preparada. Ela estava num poder tirano, ditatorial. Ela mandava matar quem ela quisesse. Ela mandava matar reis, príncipes e imperadores. E usavam isso, sabe qual era o manual que elas usavam para matar reis, imperadores, se quisessem, e príncipes? A Bíblia.
Aí é que está o contraditório do Evangelho. Usavam a roupagem do Evangelho. Usavam a roupagem do Senhor Jesus. Mas, na verdade, era um exército que matava. Uma máquina de matar. Se hoje essa mesma igreja tivesse o poder que ela teve na Idade Média, ela mandaria matar quem ela quisesse. Por isso que foi importante o período da Renascença que nós explicamos, que tirou dela esse poder controlador. Fique à vontade, irmã Jéssica. Então, em outras palavras, irmão Gia, se nós estivéssemos nesta época, nós já estaríamos mortos, só por estarmos aqui na Rádio Semear pregando esta verdade, correto? Perfeitamente, nós certamente estaríamos excomungados. Nossas cabeças dadas a prêmio, nossos dias contados na terra. E aí teríamos que escolher. Ou nós nos retrataríamos, que era isso que a igreja romana fazia com os seus inimigos. Olha, ou vocês se retratam ou nós os matamos. No meio disso tudo, muitos cristãos, diga-se de passagem, acabaram sucumbindo e com medo de perder suas vidas, acabaram se retratando e abandonando a verdade. Porque para eles, a vida valeu mais do que a fé. Mas outros preferiram perder a vida do que se vender para Roma. Imagina se essa ideia voltasse para os dias de hoje, nessa proposta das igrejas em muitos lugares, onde esse outro evangelho, e o apóstolo Paulo fala que esse outro evangelho, ele é anátema. Anátema ali traz a ideia de maldição. Então ele é um evangelho maldito. Então esse outro evangelho que muitos estão ouvindo, será que estariam preparados para morrer por amor a Jesus? Agora, século 21, 2025? O que você acha a respeito disso, irmã Jéssica? Eu acho que nesse século que nós estamos vivendo, a igreja ela está preparada para trabalhar por uma placa, não para morrer a Cristo. Nós não somos ensinados a morrer por Cristo. Então, quando nós começamos a ler a história e aprender como nós estamos aprendendo a respeito destes homens que abdicavam das suas vidas e estavam prontos e preparados para morrer pelo Evangelho, pela verdadeira igreja, nós percebemos que neste século que nós estamos vivendo, nós estamos muito longe desta verdade, muito longe deste evangelho e muito longe de viver esta verdadeira vida cristã que estes homens viviam. Perfeitamente, irmã Jéssica. Eu estou aqui acompanhando, eu vejo que a nossa live está acontecendo lá no programa Remanescentes, correto? Corretamente. Quem quiser acessa a fanpage da rádio, programa da rádio, fazendo toda hora falando da fanpage da Rádio Semear, agora eu falei Rádio Semear. Entre no Facebook e digite Programa Remanescentes. O primeiro link que aparecer, você clica em seguir e você estará nos acompanhando pelo Facebook, o programa Remanescentes. E esse estudo será postado no YouTube, no nosso canal no YouTube, Jean Carlos Pregação. Você pode se inscrever e ativar o sininho das notificações. Já temos 26 vídeos postados, toda a parte de teologia, escatologia, história da igreja, pregação em alguns lugares pelo Brasil. Você é o nosso convidado a se inscrever no canal Jean Carlos Pregação. Esse Jean é G de Gideão e I de irmão, Jean Carlos Pregação. Também estamos no TikTok, irmã Jéssica. Como fazer para seguir a página do programa Remanescentes no TikTok? É só digitar Programa Remanescentes. O primeiro link também que aparecer é da página do nosso programa Remanescentes e você clica em seguir e você estará seguindo, e da mesma forma, vale no sininho, clique nas notificações e você receberá as notificações todas as vezes que nós estivermos fazendo live simultânea. E assim então, nós damos continuidade, falamos a você que houve esse movimento
de uma pré-reforma, de uma luz de esperança que se acendeu no sul da França, na cidade de Lyon, através dos valdenses no século XII, e agora nós já estamos no século XIV, irmã Jéssica. E lá no século XIV vai surgir na história aquele que é chamado dentro da teologia da Reforma como a estrela da manhã da Reforma. Era um professor teólogo chamado John Wycliffe, ou John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em 1320, ele vai morrer em 1384. Então ele viveu exatamente 64 anos de vida. Foi um teólogo, filósofo e reformador religioso inglês, que é considerado um dos principais precursores da Reforma Protestante. Professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais conceituadas universidades até o dia de hoje, irmã Jéssica. Ele desafiou a autoridade e as práticas da Igreja Católica Romana no século XIV, defendendo que a Bíblia era a autoridade suprema e não o Papa. Então veja que já havia mentes reformadoras antes de Martinho Lutero. Homens que foram altamente capacitados pelo Espírito Santo para trazer novamente Deus para o centro do culto, o Senhor Jesus como o Senhor e fundador do Evangelho e a Bíblia como o único manual e regra de fé. Diz a história que o Wycliffe, ele estudou teologia, filosofia e legislação canônica na Universidade de Oxford, na Inglaterra, tornando-se professor e reitor, sendo um dos acadêmicos mais respeitados da sua época. Dentro daquele contexto ali, irmã Jéssica, convém nós salientar que existiu ali a peste negra, que foi uma epidemia terrível, até com os mesmos moldes de uma pandemia, que devastou a Europa, e a controvérsia política sobre o papado, que havia sido transferido para a França, influenciaram profundamente o pensamento de John Wycliffe. Depois nós temos ainda John Wycliffe fazendo uma crítica severa à Igreja Romana, e a história conta que ele denunciou a riqueza e a corrupção do clero. Então veja, os valdenses fizeram isso no século XII, e agora o John Wycliffe vai fazer isso no século XIV. Então, um sinal de uma igreja que ela está em apostasia, irmã Jéssica, sabe qual é? A luxúria, a ostentação, a riqueza. Porque quando a liderança está vivendo uma vida de regalo, de privilégios, e a maioria do povo daquele lugar está vivendo em extrema dificuldade, ali não tem evangelho. Ali o que tem é tirania. O que tem ali é apenas um grupo elitizado que comanda aquela organização religiosa, desfrutando do melhor dessa terra, em detrimento ao povo, que continua enfrentando lutas, dificuldades. E aí eu te pergunto, olhando para o contexto 2025, não é isso que ainda ocorre nas igrejas evangélicas? Então nós precisamos repensar que se houve uma reforma protestante há 508 anos atrás, se faz mais do que urgente uma reforma radical e institucional dentro da igreja evangélica brasileira, independentemente da sua placa denominacional. Das maiores, as médias, as menores, todas precisam passar por uma reforma. Caso contrário, daqui uns 10 a 15 anos, nós não teremos mais evangelho e não teremos mais igrejas. Teremos empresas e teremos chefes, administradores. Não teremos mais pastores e pregadores. O que teremos é um clube social. O que teremos
é apenas sindicatos de pastores se locupletando sobre as mazelas do povo que ali está. Essa é a grande realidade. Então, veja que ele denuncia a riqueza e a corrupção, contrastando-as com a pobreza que ele acreditava ser o ideal cristão. Olha como isso entra em choque com a teologia da prosperidade que é pregada em solo brasileiro, que começa lá na década de 80 com as igrejas neopentecostais, e essa teologia da prosperidade aderiu dentro das igrejas pentecostais históricas. Infelizmente, as igrejas pentecostais históricas centenárias desse Brasil abandonaram o verdadeiro pentecostalismo, que ainda tinha ênfase à Bíblia e à pregação do Evangelho, e agora as coisas que estão sendo oferecidas dentro dos cultos das igrejas, tanto neopentecostais e infelizmente até mesmo das igrejas pentecostais. A linda história que as igrejas pentecostais construíram através dos seus pioneiros lá no passado, hoje essa nova geração de pastores e obreiros das igrejas pentecostais viraram as costas para a sua própria história e estão abraçadas com a teologia da prosperidade. Então, ele defendia que a igreja deveria se desfazer de suas posses mundanas. Em outras palavras, para que ter muito? Para que 2 carros se um já era necessário? Se fosse hoje. Para que tantos ternos se alguns já são suficientes? Para que tantas gravatas, tantas camisas se algumas já são suficientes? Para que tantos sapatos se alguns já são suficientes? Era isso que estava acontecendo. Um carro popular não pode levar uma família de um pastor para qualquer lugar? Mas por que tem que ser um carro importado? Por que tem que ser um carro diferente? Por que tem que ser o carro mais caro ali da igreja? Porque isso são os resquícios de Roma. Os resquícios do papado. E hoje nós temos os papas evangélicos, travestidos de pastores, de bispos, de apóstolos, que estão vivendo do melhor. Eles sim vivem o melhor, porque vivem às custas do povo. Aí é que está o problema. Porque se eles foram dados como servos levantados pelo Espírito Santo, eles deveriam viver a mesma vida que o povo vive. O que nós não podemos aceitar é que nas panelas dos nossos irmãos a comida seja simples e na panela dos líderes o cardápio seja sofisticado todos os dias. Alguma coisa está errada, irmã Jéssica. E não é com o Evangelho, e tampouco com a mensagem que o programa Remanescentes está ensinando. Porque nós estamos nos baseando a história, à luz da Bíblia e à luz dos reformadores que eles fizeram para o retorno imediato à verdade. Que a Igreja Católica escondeu na Idade Média e que hoje as igrejas evangélicas, pelo menos as principais, estão também escondendo. Aí entra o confronto com o papado. Diz a história que o John Wycliffe, ele vai lançar 18 teses contra o Papa Gregório XI, lá em 1377. Essas 18 teses são semelhantes às 95 teses que o Martinho Lutero fixou em 31 de outubro nas portas da igreja de Wittenberg, no interior da Alemanha, contra o papado romano. Aqui foram 18 teses. Então, o Martinho Lutero tinha em quem se inspirar quando ele olhava para o passado. E aí, uma vírgula, uma observação que é muito importante nós falarmos aqui no programa Remanescentes. Como é lindo, irmã Jéssica, nós olharmos para trás e termos em quem nós nos inspirarmos. Nós estamos, desde outubro, nos inspirando a partir do Senhor Jesus, que é o maior modelo inspirador da nossa fé e pregação. E olha, tantos testemunhos e relatos históricos que nós estamos apresentando nesses 4 programas que estamos falando a respeito da Reforma Protestante. Então nós olhamos para o passado e vemos que valeu a pena o que eles fizeram, e está valendo a pena nós mantermos
a mesma perseverança. Agora olha para a igreja em 2025, irmã Jéssica. Em quem ela se inspira? Em mercenários? Em pregadores que estão mais preocupados com agendas? Preocupados com hotéis? Não é mais 5 estrelas, agora é 6, 7 estrelas, altos cachês. Cantores gospel. Há pouco tempo, lá no estádio mais conhecido do Brasil, Maracanã, juntou-se 60, 70 mil pessoas para ouvir 3 pregadoras, cada uma delas com cachês em torno de R$90 mil. Isso é evangelho. Que evangelho é esse? Que para pregar sobre Cristo se cobra R$90 mil. E aquelas vítimas lá nas arquibancadas? Pelo amor de Deus, o que fizemos com o evangelho? Então qual é o modelo inspirador dessa igreja em 2025? De 2025 para frente? Não tem. Não tem. E se tem, são poucos. Antigamente, irmã Jéssica, os membros olhavam para a figura do pastor e eles queriam ser igual ao pastor. Comportamento do pastor, no testemunho do pastor, até o penteado do pastor. Porque viam no pastor uma identificação do modelo do servo, do homem de Deus, literalmente do homem de Deus. Porque quando se falava pastor, décadas atrás, era algo que gerava respeito, credibilidade, admiração por parte dos ímpios. Hoje, o termo pastor está banalizado. Por vários motivos. Porque a sucessão pastoral não passa mais pelo crivo do Espírito Santo, com raríssimas exceções. Agora, é o pai que viu no filho um pastor, que viu no neto um pastor, que viu no sobrinho um pastor, que viu na família um cabide para a igreja sustentar. Aí eu te pergunto, por que somente a família do pastor é que tem acesso aos cargos remunerados da igreja? Por que somente o filho do pastor é que vai ser pastor na igreja? Já notou como é irônico a coisa? Todos eles querem ser pastores, porque ser pastor das principais igrejas evangélicas no Brasil é acertar na Mega Sena. O camarada não precisa estudar, não precisa trabalhar, mas se ele nasceu dentro de uma casa pastoral e o pai dele é presidente de uma grande igreja pastoral, que é uma igreja forte economicamente e que dá um bom salário, ele venceu na vida, irmã Jéssica. Está com o futuro feito. Não precisa tirar boas notas na escola. Não precisa ser um bom aluno na faculdade. Não precisa estudar sequer a Bíblia. Ele já está com o futuro garantido, porque ele é filho de pastor. E aí é salários de 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, dependendo das funções que eles exercem. Fora as regalias. Água, luz, combustível, internet, alimentação, vestimenta. No aniversário do pastor, alguns deles fazem até os membros levarem ofertas. O pastor que deveria ser o modelo do servo é o que é servido. Está tudo errado. O bolo não é para o pastor, o bolo seria para a igreja. A festa não é para o pastor, deveria ser para os irmãozinhos pobres. Mas tudo está hoje direcionado e centralizado na figura do pastor. Isso é resquício
de Roma. Lá da Idade Média. Então a igreja evangélica, ela é o quê? O retrato fidedigno daquilo que foi a igreja romana. Agora, se houve um Martinho Lutero para enfrentar um sistema papal em seu tempo, e Deus usou o Martinho Lutero, 508 anos depois, Deus vai ter que levantar outros Martinhos Luteros, agora dentro da igreja evangélica, para despertar o povo a pensar. E o que o programa Remanescentes está fazendo na Rádio Semiária é somente fazendo você pensar o que está acontecendo em sua volta, dentro do contexto do lugar onde você acredita que é uma igreja. Trazendo um esclarecimento. Trazendo um esclarecimento, porque se é uma igreja, tem que ter os traços do evangelho ali. O seu pastor tem que ter uma vida modesta igual o povo que está lá com ele. A roupa do seu pastor tem que ser modesta igual a roupa do povo que ele tem lá. O automóvel do seu pastor, se ele depende exclusivamente da igreja, diferentemente daqueles pastores que têm suas ocupações profissionais. Esses estão isentos, irmã Jéssica. Eu conheço alguns pastores que não dependem exclusivamente da igreja, têm os seus trabalhos de carteira assinada, são autônomos, são profissionais liberais. Então estes têm uma condição pessoal de adquirir algo. Agora, aquele pastor que é exclusivamente integrado e o seu salário é somente advindo de dízimos e ofertas, ele deveria, no mínimo, respeitar a comunidade que ele é pastor. Porque ele chegar na igreja e olhar os irmãozinhos sentados no banco, e os filhos dos irmãozinhos, com sapatinhos velhos, roupas velhinhas, e o pastor e o filho do pastor com roupinhas boas, alguma coisa está errada. Então tudo é centralizado na figura do pastor. O bolo é para o pastor, a festa é para o pastor. Uma nova Roma. É uma nova Roma. É uma nova Roma, só está tudo bem elaborado. Só não vê quem não quer ou quem é alienado. Que se levantou uma nova Roma, um novo papado, e agora não é mais católico, agora é evangélico. Agora é evangélico. Então, voltando aqui, irmã Jéssica, para nós terminarmos sobre a questão aqui do John Wycliffe, nós vamos deixar para o próximo, para nós terminarmos depois sobre John Hus, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli, Thomas Bezel, John Knox e assim por diante. Mas nós precisamos hoje terminar aqui sobre o John Wycliffe que nós estávamos falando, né? Então ele fez as suas 18 teses condenando ali o Papa Gregório XI, que era o Papa na época, e Wycliffe manteve o apoio da corte e de alguns nobres, o que impediu sua prisão. Ou seja, teve pessoas também de poder que se mantiveram ao lado de Wycliffe, e isso fez com que ele não fosse preso. Então, no momento certo, houve pessoas também do alto poder que estavam ao lado de John Wycliffe. Isso era, na verdade, uma permissão de Deus, porque a missão de Wycliffe não estava terminada. Temos também o Wycliffe sustentando que a Bíblia e não o Papa ou o clero era a única e verdadeira autoridade para os cristãos. Por isso considerava essencial que as Escrituras estivessem acessíveis a todas as pessoas. Questionou ao mesmo tempo a doutrina da transubstanciação da Igreja Romana. O que era a doutrina da ceia da transubstanciação? Era a crença de que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo de forma literal. E ao mesmo tempo também condenou a venda de indulgências. Então, só para a audiência entender. Se pegava ali o pão na missa católica e se pegava a hóstia. Então se pegava ali o pão e se pegava o cálice. E até hoje a Igreja Católica entende que aquele pedaço de pão que eles chamam de hóstia se transforma literalmente no corpo de Cristo. Então não é um símbolo. Para eles se transforma literalmente na mão deles, aquele pedaço de pão se transforma literalmente como se fosse o corpo.
E o cálice se transforma literalmente no sangue. Só que isso é antibíblico. Porque o Zwinglio, no século XVI, vai trazer a reforma até a respeito da ceia. E o Martinho Lutero não teve o mesmo entendimento do Zwinglio. A respeito da ceia, quem teve o entendimento que a maior parte das igrejas hoje segue foi o Ulrico Zwinglio. Quando eu digo igrejas, sejam elas protestantes ou pentecostais. E até alguns segmentos reformados. O Zwinglio entendeu que, na verdade, era elementos que simbolizavam. Então o pão simbolizava. É diferente de você dizer que é literal. Literal é aquilo que é. E simbolizar é algo que representa. E o Zwinglio entendeu desse modo. Era algo que representava. O pão era um símbolo que representava o corpo do Senhor Jesus. E o cálice do suco ou do vinho representava ali o elemento que era o sangue do Senhor Jesus. Então tudo isso o John Wycliffe também condenou. Porque pregando-se desse modo de transubstanciação, que era a crença que o pão e o vinho se tornam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, trazia a ideia de canibalismo. E aí dava problema. Temos agora, por último, a tradução da Bíblia para o inglês. Para que a Bíblia estivesse acessível ao povo, John Wycliffe liderou a produção da primeira tradução completa da Bíblia do latim, chamado Vulgata, para o inglês médio. Embora não a tenha traduzido sozinho, John Wycliffe foi o principal responsável pelo esforço. Era uma mente brilhante. E qual é o legado que ele deixa, irmã Jéssica? O movimento Lollardo. Seus seguidores foram chamados de Lollardos, que pregavam a pobreza e a importância da Bíblia. Eram conhecidos como Lollardos. Eles distribuíam cópias da Bíblia de Wycliffe, traduzida para a língua inglesa, e disseminavam suas ideias por toda a Inglaterra naquele tempo. As ideias de Wycliffe atraíram a oposição da igreja, e ele foi banido da Universidade de Oxford e viu seus escritos serem queimados. Veja que um homem, quando ele tem um pensamento fora da caixa, fora da bolha, quando ele pensa somente com as lentes do Evangelho, ele é mal visto pelo sistema religioso. Porque geralmente pessoas esclarecidas pelo Evangelho são vistas como ameaças pelo sistema religioso. O sistema religioso quer manter as pessoas cativas e presas, que nem o passarinho dentro de uma gaiola. Aí quando se descobre o passarinho, que existe ali uma janelinha, que se abrir ele pode voar, assim é aquele que sai fora da gaiola. Ele saiu da gaiola da prisão chamada religião. E ele entendeu que o Evangelho não é religião. O Evangelho é uma obra produzida pelo Senhor Jesus. E a religião é uma obra produzida por homens. Aí eu pergunto a você que está ouvindo o programa Remanescentes, vai ouvir no YouTube, está ouvindo no Facebook, o seguinte: você prefere ser uma obra produzida pelo Senhor Jesus ou uma obra produzida pelo sistema religioso do homem? É você que decide. Mas John Wycliffe vai morrer em 1384. Morre de morte natural aos 64 anos de vida. Mas a perseguição continuou. Em 1428, cerca de 44 anos após sua morte. Isso é interessante, esse dado aqui, irmã Jéssica. O Papa Martinho V, não vai confundir com o Martinho Lutero, era um Papa por nome Martinho V, ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados, queimados e as cinzas espalhadas em um rio. 44 anos depois o homem estava morto, só os ossos. Não foi suficiente para Roma. O Papa Martinho V foi lá e mandou: não, olha, vai lá, tira os ossos do camarada. Ele deu muito problema lá na Inglaterra. Pega os ossos, exuma os ossos, queima os ossos,
pega as cinzas desses ossos e espalha por qualquer rio. Por quê, irmã Jéssica? Porque esse ato simbolizava a tentativa da igreja de apagar a memória de John Wycliffe. Mas não impediu que suas ideias se espalhassem e influenciassem outros reformadores, como o pré-reformador da Boêmia, Jan Hus, ou Jan Hus. 44 anos depois da morte, o homem estava incomodando o mesmo morto. E isso acontece com todos aqueles que querem fazer com que a igreja volte à verdade que é Jesus. Você vivo é um incômodo, e você morto continuará sendo um incômodo. E eles estão espraguejando, irmã Jéssica. Eles estão fazendo figa. Fazendo figa, por que Deus não mata esse homem? Porque ainda tem muito evangelho para ser pregado em Uruguaiana. Tem muita verdade a ser esclarecida à população. E nada pode acontecer até que a missão se cumpra, para a glória de Deus, senhoras e senhores. Devido às suas contribuições, John Wycliffe é frequentemente chamado de estrela da manhã da reforma. Ou seja, irmã Jéssica, ele trouxe uma esperança naquelas noites tensas e turvas de tempos de trevas espirituais que estavam pairando sobre a igreja verdadeira de Cristo. Seu legado de tradução da Bíblia inspirou gerações de reformadores e missionários. Hoje a organização John Wycliffe Bible Translators continua seu trabalho buscando traduzir a Bíblia para todas as línguas. Veja, irmã Jéssica, passado mais de 650 para 700 anos, nós estamos aqui na cidade de Uruguaiana, no programa Remanescentes, falando da história de um homem chamado John Wycliffe, que mesmo morto, em 1384, morte natural, 44 anos depois, em 1428, mandaram tirar os ossos dele. O Papa mandaram queimar os ossos, pegar a cinza desses ossos e colocar e lançar num rio. Aí eu te pergunto, para fazerem isso, que tal não era esse homem chamado John Wycliffe nas mãos do Deus Todo-Poderoso que o programa Remanescentes prega todos os sábados a partir da meia-noite? Vamos para a nossa casa? Terminamos 2h17. Eu falei para o pastor Leonardo que nós terminaríamos mais cedo. É um presente que o programa Remanescentes está dando para a Rádio Semear. Eu quero agradecer, muito obrigado a você que esteve na live oficial. Muito obrigado. Estamos ainda, irmã Jéssica? Estamos ainda. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. Hoje nós paramos aqui em John Wycliffe, a estrela d'alva da reforma. A irmã Cláudia Ribeiro está parabenizando a Rádio Semear, o pastor Leonardo, por esta emissora que foi um difusor de água viva no início da minha conversão em 2018, através dos louvores que me levaram para mais perto de Deus e amar a Jesus e seus ensinamentos. Estamos na audiência. Assim, então, finalizamos esta live para a glória de Deus. E vamos dar as nossas considerações finais. Irmã Jéssica, agora sim você pode retornar aqui no seu assento para se despedir da expressiva audiência do programa Remanescentes, 2h18 da manhã, já de sábado para domingo. É isso aí, irmão Jean. Então fica aqui nossa saudação, o nosso muito obrigado. Ali mais participações, o nosso irmão Ayrton Fobrich escrevendo a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora na escuta da programação, que Deus abençoe sua vida, irmão Ayrton, da irmã Virgínia, da gurizada.
Que Deus abençoe a vida de vocês e de todos que estão sintonizados na Rádio Semear e ficaram conosco ouvindo aí mais uma parte desta reforma protestante que terá continuidade. Nós achamos que iríamos terminar, mas não. Terá continuidade aí dos próximos reformadores. E é lindo quando nós olhamos e vemos homens de verdade para nós nos inspirarmos e vermos o quão importante foi esta trajetória para que hoje nós pudéssemos ter acesso à Bíblia e termos acesso aí ao verdadeiro Evangelho. Então, que Deus abençoe a sua vida por ter ficado aqui conosco mais esta programação. Vamos agora ao momento da oração, porque temos pedidos dos nossos ouvintes de algumas partes do Rio Grande do Sul e também do Brasil. É o momento de orarmos, irmã Jéssica, pedindo a Deus pela família Remanescentes que está ouvindo a programação. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos foi concedida através da Rádio Semear, que está nesta terça-feira de aniversário. Esta rádio que abriu as portas para que o teu evangelho fosse pregado de várias formas, Senhor, pois tu trabalha de várias formas e não apenas de uma. E é o que começa a amanhecer até o final da noite. São várias programações que passam aqui por este estúdio, por estes microfones. Que o Senhor possa usar cada homem, cada mulher que passar por este estúdio desta rádio para pregar o teu evangelho, Senhor. Mas eu te louvo pelas vidas que participaram conosco nesta madrugada, pelas pessoas que ligaram para cá pedindo oração, como a minha querida irmã Jô dos Santos, Senhor, que pede oração pela sua família. Que o Senhor venha atender às necessidades de cada um dos seus familiares, pois tu conheces, sabe de tudo que eles estão precisando, assim como a vida da irmã Joyce Sena, Senhor, que pediu também oração pela sua família. Ela que saiu, Senhor, de outras religiões, que saiu, Senhor, de adorar de outros deuses para te adorar a ti como o único e verdadeiro Deus da sua vida. Abençoe a vida dela, Senhor. Cuida do seu matrimônio, cuida da sua casa, cuida da sua família. Ela que está lá em Novo Hamburgo, Senhor, mas através das ondas sonoras desta rádio, esta oração pode transportar, Senhor, e até o encontro da vida dela. Toca, Senhor, no coração dela para que todas as coisas que ela está pedindo diante de ti, o Senhor possa ouvi-la, Senhor. Ouça a oração dos teus filhos nesta madrugada, todos aqueles que estão enfermos, necessitados, precisando de ti, Senhor, estão buscando um socorro, pois não aguentam mais a injustiça que está ocorrendo na sua vida, que está ocorrendo no ministério, que não aguentam mais ver a injustiça que o teu evangelho está passando, Senhor. Traz uma resposta para cada uma destas pessoas, pois nós conhecemos a verdadeira palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma. É somente esta palavra, Senhor, que há muitos dias está sendo pregado aqui na Rádio Semear, de homens que deram a sua vida para que esta palavra pudesse chegar até o nosso conhecimento. Senhor Jesus, abençoe a todos esses ouvintes que estão ouvindo a Rádio Semear. Assim nós te pedimos nesta madrugada, se conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Graças a Deus. Até uma próxima edição do programa Remanescentes, permitindo o Senhor. Nossos parabéns em nome do programa Remanescentes, a Rádio Semear, que nesta segunda-feira, 3 de novembro, está completando 15 anos de existência. O irmão Jean Carlos e a irmã Jéssica Adriele são enormemente gratos e honrados por fazerem parte desta história desde o início da Rádio Semear. Aprove a Deus estarmos aqui com o programa Remanescentes. Começamos lá no início, depois por motivo de trabalho tivemos que morar em São Gabriel, na sequência em Três Coroas, e retornando à cidade de Uruguaiana, voltamos os trabalhos radiofônicos aqui no programa Remanescentes, e assim estamos dando continuidade a essa obra tão linda que
está aqui na 88.1 FM. Fazer parte desta família é um presente que Deus nos concede. Deus abençoe e também a saúde, a vida do pastor Leonardo Alves, como também de todos os seus lindos filhos, das suas tias, a qual nós muito amamos em Cristo Jesus, principalmente ali a tia Nilra, a irmã Jéssica, que nos conheceu lá na época ainda do Hermeto. O Laurence era tenebroso naquele tempo, irmã Jéssica. E hoje já somos homens, chefes de família, o tempo passou e o Evangelho nos uniu novamente, pastor Leonardo. Glória a Deus. E muito obrigado por tudo que o Senhor faz ao programa Remanescentes, tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Que Deus lhe recompense por aquilo que nós não podemos fazer pelo Senhor. E conte conosco, somos seus amigos em qualquer momento, em qualquer circunstância, conte com nós. E assim nos despedimos a todos, irmão Evandro Dias, também na escuta ali, irmã Jéssica. Muito obrigado, querido irmão Evandro Dias, a sua esposa, irmã Daniele, na escuta. Vamos então para casa em nome de Jesus. Fique na Rádio Semear, 8 horas da manhã. É isso, pastor? 6 horas tem transmissão. 6 horas da manhã já tem transmissão na 88.1 FM. Deus abençoe! Tchau, até o próximo programa. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportarem a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar.
chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Então vou levantar. Neste domingo, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. O culto da família na Igreja Baluarte será uma noite sobrenatural de adoração, fé e união. Às 19 horas, na Rua dos Andradas, número 3098, bairro São João. Venha com sua família e receba uma palavra de esperança e transformação. Igreja Baluarte, um lugar de fé, amor e restauração. Tu vives aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto. Tu vives aqui dentro. A Ótica Eduardo tem condições especiais para você. Faça seus óculos de grau com lentes multifocais de todas as marcas, digitais, freeform, lentes com antirreflexo, filtro azul e transition. Temos lentes de contato estéticas e com grau. Pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Também trabalhamos com